podemos dizer é o seguinte: esse trabalho vem sendo feito agora quando nós saímos do aluguel em várias casas seguidas, como estamos fazendo, para passar para unidades próprias. E com certeza, nós temos PSF nosso aqui em funcionamento, que não tem condições de funcionamento, mas não sabemos se é melhor deixar sem ou do jeito que está. Mas podemos ouvir os senhores vereadores sobre isso. Está procurando trabalhar para adequar, né? Exatamente. Uma outra pergunta, que ela está falando, houve algumas pessoas lá do bairro Fênix que reclamando que tem médico PSF que atende em todos 50 minutos, no máximo 1 hora depois. E aí não permanece no local, como diz, colocou o som. Aí o usuário que precisa de encaminhamento fica da mão de enfermeiro e às vezes qualquer tendência quando a fila está grande. A situação já está crítica. Aparece o médico de novo, atende mais alguns, de repente novamente some. O usuário fica sem atendimento médico ou tem que aguardar até o médico vai aparecer. Eu pergunto ao senhor secretário, a Secretaria de Saúde, essa solução de colocar o médico dos PSF de uma maneira fracionada para o atendimento, porque os moradores estão alegando que aqui não está sendo, ele está atendendo ininterruptamente. Vereador, é importante nós lembrarmos o seguinte, que nós temos hoje em Itabira, 29 unidades de PSF e temos 30 médicos dentro das unidades aqui em Itabira. Portanto, nós temos unidades, inclusive, que às vezes está com um médico a mais. Porém, não quer dizer que eles estão lá o tempo todo. Infelizmente, são pessoas humanas que também têm necessidades fisiológicas, que também vão em casa para almoçar, que também tiram licença médica. Hoje, só para dizer ao senhor, desses 30 médicos, nós temos um deles que está de licença médica encostado pelo INSS desde o dia 15 de abril do ano passado. Então esse já não posso contar com ele. Assim como eu tenho hoje 2 acidentados e 3 de férias. Naturalmente, para não deixar uma unidade totalmente sem, a gente precisa de sacrificar um pouco, dividir, fracionar um pouco o que a gente tem. Até, inclusive, eu já falei para o prefeito e para o nosso político, uma solicitação de abertura de pelo menos mais 3 vagas de médicos deve vir para aqui. Gostaria de contar com a colaboração dos senhores vereadores nessa aprovação, justamente porque, depois que fez 1 ano do concurso, é normal nós termos no mínimo 3 médicos de férias todos os meses, porque são 30, correto? E ainda é normal nós termos as situações como essas aí. Infelizmente, como não são pessoas, não são máquinas, tem que parar para algumas necessidades, e inclusive eles têm uma marido em casa almoçar, que é complicado. Eu gostaria de uma pergunta do outro, professor. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse mais uma pergunta, porque senão, pelo horário regimental, os outros vereadores vão ter oportunidade. Acho que são importantes, acho que algumas perguntas, se não tivessem condições de serem respondidas aqui, poderiam ficar para que ele possa responder na maioria das opções, ou mesmo escrito. Mas Vossa Excelência faz outra pergunta. O senhor Milton Ronaldo dos Santos, cirurgia de catarata, funcionando, ele coloca que todos os exames de saúde foram realizados, a pedido médico de 19/11. Quase completando 6 meses e não foi chamado para fazer a cirurgia. Isso é um clamor da população. Como que anda essa situação desse médico, da questão das cirurgias de catarata, que sempre foi colocada à disposição e sempre as pessoas têm cobrado a demora dessa realização? É uma pergunta que eu agradeço, vereador, porque, na verdade, ao assumir a Secretaria de Saúde em 2009, nós tínhamos uma demanda reprimida de consultas de oftalmologia que passava de 8.000 consultas aguardando na fila. E cirurgias eram várias. Naturalmente, uma vez que nós conseguimos tirar essa demanda e atender todas as consultas, hoje não existe mais demanda reprimida, existe apenas retornos. Naturalmente, de 10 a 15% dessas pessoas apareceu necessidade de algum tipo de cirurgia, ou toda consulta de oftalmologia ela gera no mínimo a utilização de um colírio, de um óculos ou algum tipo de cirurgia. Em função disso, podemos afirmar, e inclusive publicamos no final do ano, que tínhamos realizado somente em 2011 muito mais
mais cirurgias de catarata pelo município do que em todo o tempo da saúde de Itabira. Isso chegou a quase 1000. E podemos afirmar que muitos deles, que nós realizamos em 2011, estavam esperando desde 2008, 2009, 2010, e que nós íamos resolver isso aí. Então, no caso do senhor Rio, eu vou dizer o seguinte: eu também fiz cirurgia de catarata, que foi pelo plano de saúde, e no entanto eu demorei 1 ano para o plano autorizar. Eu gostaria de perguntar sobre hoje no nosso CSE, a questão do Conselho Antidroga, que foi criado na nossa cidade, e nós temos que procurar o que está sendo feito de investimento para fazer a prevenção antidroga, qual é a ação. Estamos aproximando a semana antidroga da nossa cidade, o que está sendo designado, a gente tem que procurar sempre ter um orçamento próprio para essa situação, e nós sabemos a dificuldade a cada dia que passa, a cada momento, nos meios de comunicação, inclusive uma palestra da Polícia Militar, que Itabira hoje está sério. Eu gostaria de saber o que está sendo designado para o combate da política pública sobre drogas. Senhor vereador, o Conselho Antidrogas foi criado, por sinal nós devemos tocar muito a situação, que foi muito importante na criação desse conselho, com as pessoas que fazem doutor sobre isso, e devemos lembrar também até que nós temos uma coisa em Itabira que é ímpar. Praticamente todas as cidades têm um conselho antidroga, o presidente é o secretário de saúde ou de ação social. Assim como os secretários de saúde em quase todos os municípios de Minas Gerais são o presidente do Conselho Municipal de Saúde. No entanto, eu vim trazer essa mudança quando eu afirmei que o secretário não era para ser presidente, porque senão ficaria dependendo dele. E isso nós não somos. Não sou o presidente do Conselho de Drogas, o Conselho reúne todos os meses, a secretaria oferece todo o apoio, oferecemos inclusive uma conferência, e as considerações desse conselho foram encaminhadas para o executivo, naturalmente, se tiver verba virada para o executivo. Como o vereador gostaria de estar também fazendo uma pergunta ao secretário? Senhor presidente, Olá, vereador Yuri. a pergunta que eu queria fazer há mais tempo, só no seguinte, primeiro presidente, secretário, quero agradecer você ter aceito o nosso convite aqui nessa casa. Já tinha certeza que o senhor jamais deixaria de aceitar o nosso convite, até porque o senhor tem muita tranquilidade e transparência naquilo que fala. A minha pergunta é no sentido de que é sabido que o município obrigatoriamente tem que gastar 15% com a questão da saúde. Qual é o valor que o município de Itabira hoje vem gastando? É lamentável, mas praticamente todos os municípios mineiros estão gastando muito acima de 25%, principalmente o município do Porto de Itabira, que gastam em torno de 26%, no nosso caso aqui, tá certo? Mas isso varia de ano para ano. E agora muito mais. Nós devemos lembrar que a nossa presidente fez um forte orçamento, que a IC29 teve um prejuízo danado tanto para os estados quanto para o município, além de que o próprio estado não vem cumprindo a parte dele como deveria cumprir. Portanto, o município acaba sofrendo constantemente. O vereador Paulo Chaves tinha dito aqui que nós gastamos em torno de 70 milhões para a saúde em 2011, isso é a verdade. No entanto, o que nós recebemos via as outras esferas foi apenas 22 milhões e pouco. O restante foi todo o município. Portanto, nós gastamos muito mais. E é importante lembrar que esse 15% não é do orçamento total do município, é preciso que todos conheçam que 15% é da verba tributária. Portanto, se a verba tributária ficar em torno de 200 milhões por ano, nós teríamos em torno de 30 milhões como legado.